mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores. Olá, o meu nome é Tiago Serralbo Almeida e sejam bem-vindos ao podcast Viagens ao Património, um podcast de dinamização e divulgação do património cultural. Se queres estar a par de todas as informações do podcast, segue-me no Facebook e no Instagram, os links estão na descrição. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio e desta vez vamos falar sobre um castelo, mais concretamente o Castelo de Santa Maria da Feira, que inclusive fica a 15 km do castro de que falei no último episódio do podcast. O Castelo de Santa Maria da Feira localiza-se no centro histórico de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro. É considerado uma das maiores e mais completas arquiteturas militares portuguesas do período medieval. Esta fortificação foi ativamente utilizada entre os séculos XI e XVI. O castelo, desde 1910, que é considerado um monumento nacional, portanto está salvaguardado no que toca ao património cultural material e é associado ao período gótico, tendo uma planta oval e sendo constituído por um barbacã, um muro anteposto às muralhas, um poço, inclusive este poço foi referido no último episódio do podcast em relação à lenda do Castro de Romariz. Apresenta também a Praça de Armas ou Pátio, a tenalha onde podemos encontrar aberturas nas muralhas que serviam para disparar o arco e flecha, as chamadas seteiras. Temos a Torre de Menagem, a torre mais importante do castelo, que é também o último reduto da defesa. O castelo apresenta ainda a Torre da Casa Mata, ou seja, o lugar onde podemos encontrar aberturas para os canhões, as chamadas bombardeiras, aberturas também para as bestas, as besteiras, e, mais tarde, as troneiras, que eram aberturas em forma de cruz para disparar armas de fogo. Além disso, junto ao castelo, podemos encontrar a Capela de Nossa Senhora da Assunção, que foi acrescentada ao perímetro por volta de 1656, a mando da Condessa Dona Joana Forjás Pereira de Menezes e Silva. Em termos de fases de ocupação do território onde se encontra o castelo, poderemos dividir por 4 fases principais que passarei a explicar daqui adiante. A fase mais antiga está associada à época castreja, inclusive o castro só foi descoberto mesmo há pouco tempo nas últimas escavações feitas ao castelo. Então, encontraram-se vestígios que poderão indicar que debaixo dos terrenos do castelo poderá ter existido um castro, e esse castro poderia remontar aos séculos I a V a.C. A segunda fase da ocupação está ligada à presença romana na Península Ibérica, nomeadamente destacando o povo lusitano que, no sítio onde está o castelo, ergueu um templo a um deus pagão, o deus Bandveluco Toiareco. Já na Idade Média e na terceira fase da ocupação, durante o período da Reconquista Cristã, o templo pagão deu lugar ao castelo no século XI, que foi uma importante fortaleza de combate contra os mouros. Aliás, a primeira referência documental que dá conta da existência do castelo de Santa Maria da Feira está presente no manuscrito Crónica dos Godos, que relata a vitória de Bermudo III de Leão sobre um chefe muçulmano em terras de Santa Maria em 1045. No entanto, após uma consulta do Atlas de Santa Maria da Feira, acabei por perceber que, mesmo antes da construção do castelo, aquele território foi caracterizado por dar nome às terras de Santa Maria da Feira, pois ali realizava-se uma feira desde o século IX. Então, a designação de Terras de Sancta Maria foi atribuída em 1868 por Afonso III de Leão e Astúrias. Mais tarde, em 1095, as terras de Sancta Maria, juntamente com outras terras, são associadas ao Condado Portucalense. Estas terras foram então herdadas por D. Afonso Henriques, que viria a ser o primeiro rei de Portugal oficialmente em 1143. Uma pequena curiosidade: juntamente com, por exemplo, o Castelo de Guimarães, o Castelo de Santa Maria da Feira esteve sempre associado a uma lista de renome nacional no que toca a fortalezas e castelos. Então, alguns monarcas alojavam-se ali, nomeadamente a Rainha Dona Teresa em 1120. Deixando a Idade Média e um período de maior instabilidade, passamos para a época moderna, nomeadamente a partir do século XV, no qual
as terras de Santa Maria desenvolveram-se muito, nomeadamente o comércio. Portanto, o castelo foi, de certa forma, readaptado, deixou então de ter uma componente mais militar para ocupar uma função mais política e, se quisermos, diplomática. Mas poderão estar a perguntar-se como é que isto tudo aconteceu. Então, em 1472, D. Rui Pereira foi proclamado o primeiro conde da Feira pelo rei D. Manuel I. Isto após Rui Pereira ter sido uma peça fundamental na tomada de Arzila, uma cidade de Marrocos, em 1471, apenas um ano atrás. Então, fazendo uma espécie de linha cronológica do Condado de Santa Maria da Feira e destacando alguns condes e acontecimentos, temos o quarto conde da Feira, D. Diogo Forjás Pereira, filho de D. Manuel Pereira e de Dona Isabel de Castro. Herdou a casa da Feira por morte do seu pai e é certo que já se encontrava na posse da mesma a 10 de agosto de 1553, data em que D. João III lhe concedeu carta com certos privilégios. Casou D. Diogo a 8 de julho de 1536 com Dona Ana de Menezes, sua prima e donzela da rainha Dona Catarina. Faleceu este conde entre novembro de 1578 e 10 de junho de 1579, uma vez que foi nesta data que se mandou pagar ao seu neto D. Diogo Forjás Pereira de Menezes a tença que lhe pertencia. Foram estes condes responsáveis pela edificação do convento e igreja dos Loios, cuja primeira pedra foi colocada a 6 de maio de 1560. Anteriormente, quando me referia à Casa da Feira, estava a falar então do Paço dos Condes, que foi instalado então na Praça de Armas do Castelo. Infelizmente, este paço não conseguiu ser conservado até aos nossos dias, visto que houve um grande incêndio em 1722 que o consumiu completamente. Terminando então a linha temporal do Condado de Santa Maria da Feira, a família dos Pereiras governou até 1700, com D. Fernando, que viria a ser então o último conde da Feira, visto que do seu casamento com Dona Vicência Luís Henriques não houve descendência. A partir daí, a Casa da Feira ficava então vaga para a coroa e dela dispôs o seu testamento a favor do seu filho, o infante D. Francisco, integrando-a na Casa do Infantado. Em termos de escavações arqueológicas e depois de ter consultado o roteiro do Museu Convento dos Loios, conseguimos perceber então, ou consegui perceber neste caso, que através do apoio da Comissão de Vigilância do Castelo e também da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, foram realizados vários trabalhos arqueológicos, sobretudo de 2002 a 2006. Todos os achados recolhidos estão presentes então na exposição permanente e na coleção museológica do Museu Convento dos Loios. Foram encontrados vários vestígios, nomeadamente vestígios correspondentes aos vários períodos de ocupação do território do castelo, tal como identifiquei anteriormente, e alguns desses vestígios são então azulejos hispano-árabes, cerâmica como vasos e potes e ânforas, bijuteria como anéis, brincos, etc., pesos de tiar, moedas medievais, o brasão da família dos Pereiras, que foi encontrado inclusive junto à fonte do castelo, medidas de peso antigas e ainda armas das invasões francesas e da Revolução Liberal. Acrescentando às escavações arqueológicas já mencionadas, temos uma escavação realizada no interior do castelo, nomeadamente à cisterna medieval. Foi então possível aprofundar um pouco o conhecimento sobre esta cisterna e acerca do seu sistema de escoamento de água. Entre as novidades das escavações mais recentes, temos, como já mencionei no início do episódio, os vestígios de uma época castreja, ou seja, de um castro antigo, mas também de um fosso que envolvia o castelo, que tinha sido abandonado e entulhado a partir do século XI. Então, de conclusão, atualmente o castelo é visitável, aliás aconselho a visita, e é o exemplo de uma das fortalezas mais importantes e mais bem preservadas de Portugal. Mais do que isso, o castelo é um dos berços da nação, visto que surgiu mencionada nas terras herdadas por D. Afonso Henriques, no que tocava o condado portucalense.
É, portanto, um bem cultural de extremo interesse para o país. Aliás, surgem várias programações culturais, nomeadamente a viagem medieval em terras de Santa Maria. E foi mais um episódio do podcast Viagens ao Património, e antes de terminarmos, deixo-vos com uma cantiga medieval. Esta é uma cantiga de amor de autoria de João Garcia de Guilhade. É uma cantiga galaico-portuguesa denominada Estes Meus Olhos. Até à próxima viagem. Obrigado. Estes meus ollos nunca perderás, Señor, gran coita, entre eu vivo por direi-vos fremos a mía, Señor, destes meus ollos a coita que há. Chorar e cegar quan alguén non ven, e ora cegan per alguén que ven. Chorar e cegan quan alguén non ven, e ora cegan per alguén que ven. Guisado ten de nunca perder meus ollos, coita e meu corazón. Estas coitas, Señor, miñas son, mais dos meus ollos per alguén ver. Chorar e cegan quan alguén non ven, e ora cegan per alguén que ven. Chorar e cegan quan alguén non ven, e ora cegan per alguén que ven. E nunca xa poderei haber ben, pois que amor xa non quer nen quer Deus, mais os cativos destes ollos meus morrerán sempre por ver alguén. Choran e cegan quan alguén non ven, e ora cegan per alguén que ven. Choran e cegan quan alguén non ven, e ora cegan per alguén que ven.